Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, Professor Luiz. Hoje, pessoal, voltando a fazer um vídeo sobre história, um assunto que eu estava devendo para vocês, continuação do nosso último, quando nós falamos sobre primeira revolução industrial, partindo do assunto processo de desenvolvimento das produções, das grandes produções, uma vez que nós temos o conhecimento de que as fábricas, o modo de produção ele inicia lá na Europa, feito pelos fazendeiros na Inglaterra, onde dispensaram os camponeses para ir para as fábricas trabalhar, e os grandes industriais, fazendo parte da burguesia inglesa, da burguesia britânica, no Reino Unido, de um modo geral, não apenas na Inglaterra, mas em especial o processo industrial começando na Inglaterra, faz com que os trabalhadores passam a operar por 16 horas dentro de uma fábrica para modificar e começar a movimentar o processo industrial através da grande produção e dado o início do processo da primeira revolução industrial. Portanto, gente, quando nós tratamos do processo de primeira revolução industrial, é importante dizer que é o início do desenvolvimento das fábricas pelo Reino Unido, até o início e a consolidação do processo do capitalismo, que vai passar pelo período da segunda revolução industrial, junto com a expansão das indústrias pela Europa e, consequentemente, o capitalismo se expandindo pelo mundo ao longo do tempo, como a gente vai ver também posteriormente na terceira revolução industrial e na quarta revolução industrial, até os parâmetros e padrões de mundo como nós temos nos dias atuais, na era da contemporaneidade. Tá? Então, gente, o que nós vimos também daquele último vídeo sobre a primeira revolução? Primeiro que o minério de ferro, que foi o mais explorado pelos trabalhadores, foi explorado pela burguesia, pelos grandes industriais para que se desenvolvesse, para, primeiro, o desenvolvimento do maquinário, as máquinas a vapor sendo a mais alta tecnologia para a época, obsoleta, mas inicial, para poder fabricar sapato, para poder criar outros maquinários, para continuar produzindo mais indústria, certo? Até que o aumento da produção, dobrar a produtividade e a expansão disso, uma vez que se tem resultado, conforme mais trabalhadores serão empregados para a expansão das indústrias pela Europa, que é o que nós chamamos da fase da segunda revolução industrial. E sempre lembrando que, uma vez que nós temos a expansão das indústrias, a revolução industrial como processo de expansão das máquinas e aumento da produção, é porque existe como resultado o aumento do capital. O capitalismo está se expandindo pela Europa. O capitalismo se consolida na segunda revolução industrial, porque a produtividade aumenta além do número
de trabalhadores, mesmo que as máquinas passem a ocupar a mão de obra do ser humano, que era 100% feito pelo trabalho manual, mas precisa do ser humano para operar as máquinas. O que acontece com o advento das máquinas é o aumento da produção, passa a se produzir em menos tempo, passa a se produzir uma quantidade em dobro, e a eficácia, a eficiência na hora de, por exemplo, estar com uma engrenagem que opere com mais eficiência através de uma máquina do que pelas mãos do próprio ser humano. Tá? Então, gente, a segunda evolução industrial ela vai passar por essa consolidação do capitalismo, do sucesso que houve, a primeiro momento, no Reino Unido, correto? Com o minério de ferro sendo explorado, as máquinas a vapor começando a fazer o trabalho produzindo mais, o ser humano sendo empregado, gerou desemprego por conta do ser humano ser substituído pelas máquinas, mas precisa do ser humano para operar, e com o retorno financeiro que teve através da alta produtividade e o consumo mais alto, com um preço de venda mais barato, as indústrias se expandem pela Europa, onde nós vamos ver, por exemplo, do capitalismo, como nós vemos nos dias atuais. Tá? Então, gente, fiz questão hoje de trazer aqui para vocês slide falando sobre a Revolução Industrial, sobre a segunda fase. Então, fiz uma ilustração aí a respeito do que a gente tem do nosso tema. Então, vocês podem observar que mais ainda as indústrias vão fazer parte desse processo. Aí já entramos no século XIX, e o início da primeira metade do século XX. E aí, gente, o que foi a segunda revolução industrial? Também conhecida como Revolução Tecnológica, foi uma fase que foi a padronização, produção em massa e industrialização do final do século XIX até o século XX, que é aquela primeira metade, né? Portanto, gente, é o que a gente acabou de falar, né? No século XIX, durante o século XIX, por mais que esteja especificado o fim do século XIX, mas durante o século, passando pelo seu processo de construção de novos modos de produção, porque as coisas passam por um processo de transição feito do trabalho manual pela operação como operar as máquinas, como evoluir no processo de evolução também das máquinas, para que as máquinas fiquem cada vez mais práticas, né, se aperfeiçoem com relação ao modo de trabalho, para produzir em melhor qualidade, o produto saído com qualidade, a venda. Como dito já nesse primeiro parágrafo, o foco da segunda revolução industrial vai ser o quê? A tecnologia, o avanço tecnológico. Logicamente que nós ainda estamos num período que do que nós temos com realidade nos dias de hoje diz a respeito a produtos que a sociedade vai consumir por ela mesma e também como produzir, né? Então, o que nós teremos aí? O início e a expansão da ferrovia, por exemplo, os automóveis, a chegada dos automóveis que vão
estar presentes aí e também representando o que é esse avanço tecnológico, se produzindo em melhor quantidade, dobrando a quantidade de produção, e a indústria automobilística ela é um dos símbolos da segunda revolução industrial, e como consequência, a construção das cidades, né, tomando conta de por matas, por vegetações, o ser humano ele expandindo também a construção das cidades. Tá? Então, olha só. A primeira revolução industrial, que terminou em meados do século XIX, atuada por uma desaceleração em invenções importantes antes da segunda revolução industrial em 1870. Por quê? As coisas estavam avançando ao longo do tempo. A primeira revolução industrial foi a fase do conhecimento, né, da novidade da chegada das indústrias. Quando há a chegada das indústrias e o conhecimento através das máquinas, as máquinas passarem a produzir no lugar do ser humano, porque era uma novidade o trabalho de produção não ser feito 100% feito pelo trabalho manual, e sim, por boa parte, feito por uma engrenagem, por uma máquina, passou a ser uma novidade como o ser humano ele lidar com isso, e o que fazer para se acostumar também, é um tempo de adaptação, se adaptar e começar a produzir com melhor eficácia. Quando se produz com melhor eficácia, e essa eficácia dá resultado, obviamente, por ser uma eficácia, passamos a ter a segunda fase da Revolução, que inicia a partir da segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX. Tá? Para ser mais preciso, até o fim dos anos 40, 1947, onde já entramos até, inclusive, já para o fim da Segunda Guerra Mundial. Embora vários dos seus anteriores, na indústria transformadora, como estabelecimento de uma indústria de máquinas ferramentas, o desenvolvimento de métodos para a fabricação de peças intercambiáveis, bem como a invenção do processo de Bessemer e do forno de lareira aberta para produzir o aço, desenvolvendo, posteriores anunciaram a segunda revolução industrial, e praticamente na década de 1870 e 1914. É que assim, gente, na verdade, por que eu estendi também até os anos 40? Porque, obviamente, as indústrias elas passam também a ir pelo mundo, né? Porque a gente pode até considerar o período da terceira revolução industrial, mas quando as indústrias passam da Europa para os Estados Unidos, é o que vem a mudança de período. Mas o conceito ele acaba sendo o mesmo. Porque quando as indústrias vão para os Estados Unidos passa a ter as indústrias e as máquinas como sua novidade e como expandir o processo. Quando expande o processo, e também aperfeiçoamento, tá? Mas quando as indústrias saem da Europa para os Estados Unidos, nós ainda estamos na segunda fase, tá? Então, o fim ele acaba sendo considerado, ele continua se expandindo para os Estados Unidos, inclusive no Brasil, chegando nos anos 30, na época da Era Vargas, tá? Então, continuando aqui, gente. Vamos lá. Foi um período de desenvolvimento, de rápido desenvolvimento industrial, principalmente no Reino Unido, que foi o pioneiro de tudo, desde o século XVIII, com a primeira Revolução Industrial. A Alemanha, as indústrias se expandem do Reino Unido para a Europa, como citado aí a Alemanha, nós vamos ter também aí, citado aqui no slide, França,
Países Baixos, Itália e Japão, que é na Ásia, né? Aonde vai acontecer o quê? O mesmo processo ocorrido no Reino Unido. Lembrando que o processo da segunda revolução industrial, ele significa o sucesso que teve da produção, do consumo e a expansão do capital, a expansão do capitalismo. O capitalismo ele chega ao longo da Europa e vai para os Estados Unidos e vai para o Japão. Um dos grandes exemplos, um dos grandes símbolos também dessa chamada segunda fase da Revolução Industrial, porque vai se produzir mais, vai se aumentar o mercado, e porque o conhecimento do ser humano na lógica das máquinas vai aumentar com a capacidade de conhecimento, estudo, tá? A produção de ferro e aço em larga escala, é o que nós falamos no início, vai dobrar cada vez mais a quantidade de produção pelo aperfeiçoamento das máquinas e o próprio conhecimento do ser humano em operar. Uso generalizado de máquinas na manufatura. Exatamente, e aí? Cada vez mais as máquinas elas vão ocupar o trabalho manual do ser humano. Tá? O ser humano ele vai apenas conduzir as engrenagens para que a máquina funcione e opere. Uso muito maior de energia a vapor, uso generalizado do telégrafo, que inclusive era, no século XIX, o maior meio de comunicação que existia entre cidades, entre pessoas, especialmente dando um exemplo para parentes que estariam em outra cidade ou viajando para outro país. Morando em outro país. Uso do petróleo, que vai ser explorado a partir de então, e o início da eletrificação. Inclusive, o telégrafo ele dependia da eletricidade para funcionar e também o envio das mensagens. Foi também um período para operar negócios de grande escala em vastas áreas entraram em uso, tá? Portanto, gente, é isso aí. Cada vez mais a gente vai ver a energia elétrica sendo explorada, né? Um dos nomes que a gente tem no Brasil, Oswaldo Cruz, né? Que inclusive era de São Luís do Paraitinga, ele explorou muito bem isso também, além do Albert Einstein, com as leis da física, isso faz parte também. E o Oswaldo Cruz ele teve um papel importante nesse sentido, também de trazer a própria energia elétrica para o Brasil no que diz respeito a estudo e consumo, tá? É um nome muito importante para a gente, poder explorar o nome do Oswaldo Cruz. Eu até vou trazer isso para um vídeo posteriormente, até aproveitando aqui o nosso meio que nós estamos falando aí a respeito da segunda evolução industrial, trazer umas curiosidades, tá? Então, seguindo aí, gente. A enorme expansão das linhas ferroviárias e telegráficas após 1970 permitiu e culminou em uma nova onda de colonialismo e globalização. Tá? Por que, gente, que é utilizado
o termo do que as próprias indústrias, quando elas ocupam espaços além do Reino Unido, em outros territórios, na própria Europa, como exemplo, como a gente viu aqui, ó. Vou até voltar o slide para vocês. No slide 2, vamos ver aqui. Opa, vamos ver se entra aqui direitinho. Não sei se está aparecendo para vocês aí. Na Alemanha, nos Estados Unidos, que é na América, França, Países Baixos e Itália, já é um meio onde as indústrias passam a ocupar da Europa. Então, os patrões, né, os burgueses, eles vão tomar conta e dominar ainda mais os territórios desses países, além de Estados Unidos, vão fazer parte do processo de expansão do capitalismo e a classe dominante cada vez mais sendo consolidada através das indústrias, a exploração do trabalho e com isso, né, dando margem para que a classe dominante esteja cada vez mais presente nos países. Por isso que é o termo colonialismo, tá? Opa, tô adiantando aqui, tá? E a globalização, gente, para ficar claro para vocês, que é a questão do quê? O próprio resultado do desenvolvimento, tá? A globalização, na nossa sociedade contemporânea no século XXI, mas a globalização em si, como prática, além do próprio termo, ela inicia como processo, né, desde o período das grandes navegações, desde o período colonialista, de fato, né, onde as expedições marítimas europeias, inglesa, né, britânica, francesa, espanhola, portuguesa, vão explorar os demais territórios do mundo, o continente americano, o continente asiático, a exploração do território africano, para explorar os recursos naturais, são, tá? Pegando como trabalho escravista povos nativos da região da América, por exemplo, os povos indígenas, para que explorem os recursos e boa parte dos recursos vão para as coroas, para que se produza mais na Europa, antes do período industrial, e para que se explore cada vez mais dos continentes descobertos pelas expedições marítimas, pelos colonizadores. Então, assim, o processo de globalização ele tem início ali, até que vai desse processo da colonização para o feudalismo, o mercantilismo, e do mercantilismo para a primeira revolução industrial. Então a gente avança, gente, 3 séculos até começar a ter uma nova realidade de mundo já ultrapassada
no século XVIII, do Reino Unido com o cercamento de terras, com a segunda Revolução Industrial, e a chegar na realidade que nós temos hoje, a partir da terceira fase da Revolução, com a quarta fase da Revolução. Tá? Então, continuando aqui o texto, gente. No período, novos sistemas tecnológicos foram introduzidos, principalmente a energia elétrica e telefones, tá? E isso a gente vai ver como resultado, porque as pessoas vão passar a ter acesso aos aparelhos de comunicação a partir dos anos 40 e especialmente 50, tá? E a gente vai ver mais à frente que, começando por aí, nós vamos ter, inclusive, também a televisão chegando na casa das pessoas. Nos Estados Unidos, começando com a TV a cores, no Brasil nós vamos ter isso nos anos 70. As pessoas já adquiriram televisão a cores no Brasil nos anos 60, na época do regime militar, mas especialmente a partir dos anos 70, a partir de 1972, vai começar essa distribuição da televisão a cores no país, tá? Militar, tá? Mas em especial, né, nessa parte aí, gente, a energia elétrica e os telefones serão, né, os que passarão a ser produzidos como novos, o fim da primeira metade do século. Então, a Revolução Industrial, que continuou no século XX com a eletrificação inicial das fábricas e a linha de produção, mas terminou no início da Primeira Guerra Mundial. Que nós temos ainda, gente, por mais que a gente possa considerar outra fase, a terceira fase, né, quando a gente fala, por exemplo, até mesmo da energia elétrica e os telefones, né, a televisão, tudo isso tem consequência, inclusive, o que aconteceu no período da Segunda Guerra, possa até interromper por estar no período de guerra, né? Então, assim, a indústria bélica, ela vai ser um dos símbolos da segunda fase da segunda evolução, porque as armas de fogo passam a ser produzidas, a metralhadora, por exemplo, além de aparatos militares, para os civis, né, para as pessoas, os aparelhos de comunicação e transporte, como os carros e as ferrovias, vão ser um símbolo, né, passando a ser produzidos, e eles vão continuar no pós-Primeira Guerra. Eles vão continuar ao longo dos séculos, anos 20, anos 30, anos 40. A gente pode mudar de período, mas é tudo uma consequência do que a própria Segunda Revolução Industrial deixou ali. A Primeira Guerra não interrompe bruscamente. O que ela interrompe era um processo normal da época, né, do que estava sendo produzido, e a Europa trabalhava, né, ela é provocada através com o estopim da morte do Franz Ferdinand, que é Duque, Franz Ferdinand, e a Itália, que foi um dos países que recebeu esses avanços tecnológicos e a expansão das indústrias na Segunda Revolução Industrial, vai passar a ser um dos grandes inimigos e de combate nesse período da Primeira Guerra Mundial. Mas os avanços que a Segunda Revolução Industrial trouxe vão continuar também ao longo do tempo. E quando as indústrias vão para os Estados Unidos, nós passamos a ter a terceira fase da Revolução. O conceito foi introduzido por Patrick Geddes, o Cities Revolution em 1910, tá?
é ali que se explica melhor o conceito da segunda revolução industrial, onde ele comenta a respeito disso, o livro antigo, em 1910, anos antes aí da Primeira Guerra, tá? E estava sendo usado por economistas como Eric Zimmermann em 1951, mas o uso do termo por David em um ensaio de 1966 em The Unbound Prometheus de 1972, tá? Então aí, gente, são dicas de livros que a gente tem aí, que é legal, né, de poder estudar melhor o assunto, e são livros que são melhor esclarecidos, né, contado com detalhes sobre o que foi esse período, né, porque são períodos de transição, né, mas nós temos, desculpa, a primeira evolução e a segunda evolução, tá? E por coincidência, né, por isso eu fiz a confusão, a gente passa por duas guerras, né, nesse período aí de avanço das indústrias, e a Primeira Guerra Mundial, como dito, vai fazer parte, a indústria bélica vai fazer parte desse avanço. Isso ele esse período da segunda revolução, ele é decifrado aí com essas obras que nós temos aí ao longo do tempo, especialmente com Eric. Então, gente, padronizou as definições acadêmicas do termo. O Dean Band Prometheus, ele fala isso. É um livro bem interessante. Recomendo também. Que foi mais intensamente promovido por Alfred Chandler. No entanto, alguns continuam a expressar reservas sobre seu uso. Em 2003, Landes enfatizou tecnologias, especialmente o motor a combustão interno, que inclusive ele movimentou, foi importante também para os carros, para os ônibus, tá? E também para tanques de guerra. O petróleo, novos materiais e substâncias, incluindo ligas e produtos químicos, a eletricidade e as tecnologias de comunicação, como o telégrafo, que era a maior tecnologia que tinha de comunicação no século XIX, tá? O telefone e o rádio. O rádio que, inclusive, foi um dos instrumentos mais utilizados, especialmente para o âmbito militar. Um autor chamou o período de 1867. Veja bem, ó, no início do fim do século XIX a 1914, que é onde começa a Primeira Guerra, durante o qual a maioria das grandes inovações foram desenvolvidas a era da sinergia, tá? Uma vez que as invenções e inovações eram baseadas na engenharia e na ciência, estudos, exploração dos recursos minerais, mão de obra sendo explorada, ao mesmo tempo também para passar a produzir. E a era da informação, iniciada em 1947, e às vezes também é chamada de terceira evolução, que é o que nós vamos ver no próximo vídeo. Por que a era da informação? Porque, primeiro que, além do rádio, nós vamos passar a ter a televisão, onde imagens serão produzidas, o áudio será produzido, os jornais estarão à disposição, começa por aí, e os primeiros computadores, tá? Especialmente, quando nós falamos de era da informação, falamos de Europa, mas especialmente de Estados Unidos, tá? Quando a tecnologia por imagens os computadores, a digitalização vai passar a ser e cada vez mais se expandindo
meio de comunicação, o telégrafo já passa a ser ultrapassado, tá? O fax vai vir nos anos 90, o celular tijolo vai vir nos anos 90, tá? E aí a gente começar a ter a era moderna, contemporânea, como nós temos hoje, tá? Além de tudo que a Guerra Fria ela faz avançar ao longo do tempo. Por exemplo, os satélites, pauta sobretudo por conta da corrida espacial no conflito frio, sem armas, entre Estados Unidos e União Soviética. Tá bem, gente? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do assunto da segunda revolução industrial. É um período de transição para o que nós vamos começar a ver como era contemporânea. Esse período da segunda revolução industrial, ele faz parte do que a gente tem da expansão das indústrias, né? E mesmo no mundo de hoje, cada vez mais as indústrias elas estão que o ser humano ainda não explorou. Aonde o ser humano não explorou, além da construção das cidades, existe as indústrias. Se existe cidade, existe indústria. Porque para se construir de saneamento básico, precisa da indústria para explorar os materiais e minérios que ali estão presentes para fazer a construção. Inclusive até para se reciclar materiais, por exemplo, a gente indo para um assunto aleatório, mas que faz parte. Se nós fazemos reciclagem hoje, por exemplo, de materiais orgânicos, alguns inorgânicos, é porque nós passamos por um período de exploração. E se nós estamos aqui para fazer esse trabalho, é porque já exploramos esse território. Isso começou ali atrás com as indústrias, lá atrás com as indústrias. Para se construir as cidades, construir as ruas, as casas, nosso transporte, o carro, transporte público. O que a gente tem como realidade de hoje? Transportes não poluentes, BRT no lugar do trem, o metrô, o ônibus elétrico, certo? O sucesso do primeiro período da Revolução, das primeiras indústrias no Reino Unido, e o sucesso com isso resultando no capital, para que esse capital ele não recaia sobre o próprio Reino Unido, ele é obrigado a se expandir, então se obriga, faça com que obriga o restante da Europa a adotar comércio e consumo. Tá? E cada vez mais a exploração da mão de obra sendo feita para operar as máquinas e passar a produzir para a sociedade e o capital continuar se expandindo. Tá bem, gente? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? O vídeo aí que nós fizemos aí de história, que eu estava devendo a respeito. Nos próximos vídeos, fazer um vídeo também sobre a terceira revolução industrial, sobre a quarta revolução industrial, tá? Então, muito obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal, comentem sobre o assunto, comentem o que vocês acham, tá? E compartilhem, que é muito importante, e aumentar e melhorar o nosso engajamento para o público. Tá bem, gente? Um abraço